Muito boa tarde, se Deus quiser. Bem-vindos a mais um episódio de Despolariza. O meu nome é Tomás Magalhães. Antes de arrancarmos, quero agradecer aos novos mecenas: Inês Osório de Castro, Eduardo Moreira, Inês Pinhão, Miguel Nascimento, Teresa Bento, Fernando Cunha, Joaquim Teodósio, Helena Curado, Carla Almeida e Bárbara Torres. Muito obrigado. Estas pessoas apoiam o Despolariza, ajudando a que possa continuar a crescer e a ter grandes convidados. Se quiserem fazer parte da comunidade ou explorar as hipóteses, há um link à minha volta e outro na descrição. Este episódio conta também com o apoio da Highwell. A Highwell é uma plataforma de psicoterapia 100% online. Todos os psicólogos estão inscritos na Ordem dos Psicólogos e vocês, depois de descarregar a aplicação, passam por um processo interessante de questionário em que dizem à aplicação aquilo que procuram, o tipo de psicólogo que procuram, e depois podem gratuitamente experimentar 15 minutos com os psicólogos que quiserem, até fazer um compromisso. E aí, se quiserem um desconto de 15%, usem o código de desconto 15Despolariza e o link que está na descrição. Obrigado, Highwell. Finalmente, apresento-vos ao convidado do dia, o economista, professor de Economia Política no SCTE e uma das pessoas que me ajuda a despolarizar economicamente, Ricardo Paz Mamed. Bem-vindo. Obrigado. Eu descobri-te no Facebook, como te estava a dizer há bocado, e foi... Acho que já foi durante a pandemia. Já escrevias no Facebook, sim, nessa altura. Sim. E lembro-me de sentir aquela sensação que se sente quando alguém desafia um dogma qualquer que nós temos, neste caso económico. E para mim isso é valioso, essa sensação. E então desde aí comecei a seguir e vais-me aparecendo. E olha, obrigado por isso, desde já, por me ajudares a despolarizar. Obrigado. Lutarias na ética social é a rúbrica inicial do Despolariza, porque ninguém escolheu os genes, nem a família, nem as ideias com as quais cresceu. O que é que te calhou a ti nestas lutarias? Olha, eu, embora não negue a importância das questões genéticas, acho que elas contam sempre, nunca as vejo como determinantes. Acho que a genética se exprime através do contexto e os contextos podem ser tão variados que, na verdade, no final, a genética apenas te diz se nasces com asas ou sem asas. Se nasces com asas, voas; se não nasces com asas, não voas. Mas, quer dizer, um animal com asas pode ser uma coisa muito diferente, um animal sem asas também pode ser uma coisa muito diferente. E portanto acho que a genética terá contribuído para algumas coisas, mas acho que fundamentalmente é o contexto em que essa genética se afirma que é mais relevante para aquilo que aconteceu. E não acho que nenhum de nós consiga verdadeiramente dizer de forma rigorosa todos os aspectos do contexto que nos transformam naquilo que nós somos. Há algumas coisas que para mim tendem a ser muito relevantes, desde logo o contexto familiar, naturalmente. Eu nasci em Coimbra, a minha família materna e paterna viviam em Coimbra, embora os meus avós de um lado e do outro fossem de outras partes das Beiras. Eu vim muito cedo para os arredores de Lisboa, cresci em Odivelas, num tempo em que, para quem não sabe, Odivelas hoje tem metro, mas enquanto eu lá vivi não tinha, o que significa, para uma periferia de Lisboa, era mesmo periférico. Vir a Lisboa era uma coisa extraordinária, não era comum. E nasceste no Estado Novo. E nasci ainda no Estado Novo, mesmo no extrator do Estado Novo. E esse facto de ter nascido nessa altura também foi muito importante, porque se há coisa que o ambiente político que se vivia na altura era polarizado, não é? Havia uma polarização tremenda. Hoje se calhar já não se tem tanto a noção, mas na altura ou se era fascista ou se era comunista. Mais ou menos hoje também é mais ou menos como, ou se é putinista ou se é um lacaio do capitalismo, do imperialismo, é mais ou menos a mesma coisa. Mas de facto, noutros termos, na altura as coisas eram mesmo muito polarizadas no período pós-25 de Abril, e isso sentiu-se durante muitos anos, eu diria até o final dos anos 80. E o meu contexto familiar também era muito marcado por isso. Os jantares de família tipicamente passavam em casa dos meus avós maternos. Não era uma família muito grande e mesmo assim conseguia ter à roda da mesa votantes em todos os partidos. Tinham representação parlamentar na altura, que não eram muitos, era PSD, CDS, o PS e o PCP. Isso é um grande privilégio.
Eu acho que sim, e até na lógica do despolarizar, para mim é um privilégio só por uma questão, que é as opiniões eram muito vincadas, eu era um miúdo que tinha uma relação fortíssima, afetuosa, não é? Com várias daquelas pessoas, com a generalidade daquelas pessoas, e portanto o miúdo tem muita dificuldade em tomar partido sobre as coisas. Habituei-me muito a tentar perceber porque é que as outras pessoas pensavam como pensavam, não é? Tenho uma relação fortíssima com o meu avô. O meu avô era um católico conservador, não digo semi-analfabeto, mas quer dizer, era uma pessoa com muito pouca escolaridade, pequeno microempresário, ex-colonialista, conservador em todos os aspectos do ponto de vista social, e eu em larga medida sou o contrário disto tudo, e no entanto foi a pessoa que mais marcou do ponto de vista do meu desenvolvimento enquanto pessoa. E portanto é uma questão de respeito, tentar perceber porque é que ele pensava da forma como pensava, e ele também gostava muito de mim, e nós tínhamos muitas discussões, e conseguíamos viver com isso, não era um problema. E portanto acho que valorizo este esforço de nos pormos na pele dos outros e percebermos porque é que os outros pensam da forma como pensam, o que não significa não estarmos preparados para embates, para sermos às vezes bastante duros nas nossas posições, e não ignorarmos que há coisas que são irreconciliáveis nas posições públicas que temos. Mas se começarmos antes disso por tentar perceber o que é que os outros pensam, que já é uma coisa que a maior parte das pessoas não se dá ao trabalho, é o que é que verdadeiramente os outros pensam e porque é que pensam como pensam, isso às vezes ajuda. Sim, e é um gesto de amor, ou seja, no teu caso, se calhar foi o amor que te obrigou a despolarizar, entre aspas, porque se não tivesses tanto amor por essas pessoas todas, se calhar não sentirias que era tão importante realmente entendê-las. Porque é que ela está a dizer isto? Porque ela não é má pessoa, ela há de ter uma razão. Bom, era mais não ser má pessoa, é mesmo uma pessoa que me é muito próxima, que é uma referência para mim. Portanto, teres pessoas que são referências para ti, que pensam de formas muito diferentes, obriga-te de alguma forma a ir um bocadinho mais a fundo. E sempre gostaste de números e economia? Como é que foste parar a essa área? Mais uma vez, acho que o contexto é muito importante. Eu sou filho de pais divorciados a partir de certa altura, e os meus pais divorciaram-se no início da segunda intervenção do FMI em Portugal. Isto parece uma reconstrução da história, mas tem coisas práticas. Isto é, vivia com a minha mãe em Odivelas, no contexto em que houve austeridade. Se as pessoas têm memória de que foi a austeridade no tempo da Troika, a austeridade entre 83 e 85 foi bastante mais violenta, porque para além das questões financeiras, o clima política e social era tremendo, era de um conflito mesmo violento, morreram pessoas em manifestações. E as FP25 só acabaram no fim dos anos 80, acho eu. Não, mas nessa altura já não era uma questão muito, muito relevante, já estava a haver processo, e portanto não era uma questão que se sentisse. Agora, embora eu seja filho de uma classe média, quer dizer, a minha mãe era professora do ensino secundário, o meu pai era militar das Forças Armadas, é verdade que os divórcios implicam sempre alguma redução do nível de vida. A verdade é que naquele período vi dentro de casa e à minha volta muitas pessoas a passar mal por causa de uma coisa que era a crise. Aí uma crise económica. E eu acho que as crises são coisas fascinantes. A melhor forma de aprender economia é estudar as crises a fundo, do ponto de vista institucional, do ponto de vista histórico, do ponto de vista político. E eu na altura senti muita necessidade de perceber porque é que isto está a acontecer. Se calhar, se tivesse naquele momento, em vez de ter havido uma crise, ter havido um grande terremoto, eu tinha dado em geólogo. Perdemos um grande geólogo, então. Quem sabe? Vamos começar então esta parte mais económica e vamos aqui mesmo aos fundamentos filosóficos. O que é economia? O que é que significa esta palavra? A palavra em português é ainda mais difícil do que se fosse em inglês, porque em português nós utilizamos economia para definir quer o objeto de estudo, quer a disciplina científica que supostamente se dedica a esse objeto. Eu já vou dizer porque é que usei o supostamente. A economia, em inglês usa-se economy e economics.
para separar as duas coisas. Nós usamos a mesma palavra para ambos. Mas seja em português, seja em inglês, não é nada fácil definir isto. Há muitos economistas que resolvem o problema e que acham que a economia enquanto ciência é a ciência que estuda a alocação de bens escassos a fins alternativos. Eu acho que esta é uma definição extremamente redutora, porque os economistas ao longo da história se dedicaram muito mais do que simplesmente analisar a alocação de bens escassos. Ocupam-se de perceber a organização das estruturas produtivas, dedicam-se a perceber como é que dinâmicas políticas e institucionais afetam a acumulação, a distribuição de recursos. Há uma definição alternativa mais antiga que é a economia, é a ciência que estuda a produção, a acumulação e a distribuição de recursos. O problema é que há outras ciências, nomeadamente ciências sociais, que também estudam a produção, a acumulação e a distribuição de recursos. O direito estuda, a sociologia económica estuda, a antropologia económica estuda, a história estuda estes processos e, portanto, no final, quando esprememos bem isto, chegamos à conclusão que é muito difícil definir fronteiras. Mas não devemos viver angustiados com isto, porque isto é comum à generalidade das disciplinas científicas. E as fronteiras são muito tenues, mesmo nas ciências naturais, quer dizer, onde fica a fronteira entre a física e a química, não é? Qual é a fronteira ou entre a química e a biologia, ou até entre a física e a biologia. Há ali campos que são as macromoléculas, são objeto de estudo de quem? Da química ou da biologia? E portanto no caso das ciências sociais, a melhor forma que eu tenho de definir, no caso da economia em particular, a economia é aquilo que os economistas estudam. É batata. É um problema, porquê? Porque depois o que é que são os economistas? São aqueles que estudam economia. O problema é ainda mais difícil do que isso. Mas atenção, eu continuo a achar, esta continua a ser a definição, apesar de eu não me considerar pós-moderno, esta é a definição, é uma definição construtivista, que é aquela que apesar de tudo eu mais me revejo. Mas é circular, não é? Em parte só é circular, é circular, mas é mais uma espiral do que um círculo, no sentido em que aquilo que define o que é uma ciência? Uma ciência é uma atividade com critérios de validação do conhecimento, em que se vão estabelecendo um conjunto de regras que não são estáticas, que evoluem ao longo dos anos, sobre o que é considerado conhecimento válido e o que não é considerado conhecimento válido. Quem é que determina isso? São as pessoas que praticam essa ciência. E, portanto, verdadeiramente, quem define o que é uma ciência não são regras estáticas, é a comunidade que pratica essa ciência. E, portanto, a ciência é uma coisa que vai evoluindo em função da prática social. E, portanto, efetivamente, a economia enquanto ciência é aquilo que os economistas entendem que é uma ciência, sendo que os economistas académicos entendiam que ciência económica era uma coisa hoje, ou entendem uma coisa hoje, há 50 anos entendiam uma coisa diferente, há 100 ou 150 anos entendiam uma coisa ainda muito diferente. As práticas vão mudando, os critérios de validação científica vão mudando, e portanto eu acho que não há mesmo fronteiras. E outro problema é mesmo o objeto. Tu perguntas o que é a economia enquanto objeto. O que é que tu estudas? Perguntas-me. Eu digo, estudo a economia. Mas o que é isso da economia? Bom, a economia é um campo que envolve dimensões que não são estritamente económicas. A economia é tudo que envolve dinheiro. Bom, sim e não. Há coisas que envolvem dinheiro que não são exatamente economia, e há coisas que não envolvem dinheiro que também são economia. Boa parte da atividade, por exemplo, do que se passa de uma empresa, nós conseguimos todos concordar que uma empresa que tem como objetivo o lucro tem a ver com a economia. E, no entanto, grande parte do que determina o sucesso de uma empresa tem a ver com aquilo que nós chamamos de cultura organizacional. Assim, ou psicologia. É isso que eu ia dizer isso. Eu sempre, claro que é um bocado limitada, mas eu sempre gostei da definição
Aliás, eu sempre gostei da fronteira entre a psicologia e a microeconomia. Sim. E então, e sempre vi a macroeconomia como mais ou menos o somatório das microeconomias, com uma camada do poder para mexer em bancos centrais, para mexer em taxas de juros, para mexer em política económica. E então sempre vi mais dessa perspectiva bottom-up, porque no fundo é tudo psicologia. São tudo decisõezinhas tomadas aqui dentro que afetam o mundo. Eu não vejo a macroeconomia apenas assim. Isto é, o todo é mais do que a soma das partes. Nós, quando olhamos para um bando de estorninhos a voar, que é uma coisa fascinante, né? Daquelas coisas que podemos passar horas a olhar para um bando de estorninhos, o bando de estorninhos é uma coisa completamente imprevisível e tem dinâmicas e faz aquelas formas geométricas magníficas. Um bando de estorninhos é composto por um conjunto de indivíduos que têm comportamentos extremamente simples, têm regras. Nós conseguimos modelar num computador aquilo que o bando de estorninhos faz com base em regras individuais extremamente simples. E, no entanto, nós, se conhecermos essas regras simples do comportamento de um estorninho individual, jamais conseguiríamos antecipar aquelas formas geométricas que o bando faz. Porque, de facto, as dinâmicas são complexas. Aquilo que o comportamento individual dá origem quando se junta em interação é muito mais do que aquilo que conseguimos antecipar com base no comportamento individual. E, portanto, eu não olho para a macroeconomia simplesmente, e aliás, não me identifico com abordagens económicas que acham que entender a macroeconomia é simplesmente modelizar o indivíduo e projetá-lo para o funcionamento da economia como um todo. Pois há fenómenos emergentes que são muito complexos e difíceis de prever. Isso. Vamos então aqui um bocadinho para a história, porque tu és um economista de esquerda, não é? Eu não gosto muito da palavra esquerda e direita, mas és mais ou menos conhecido como sendo um economista de esquerda, certo? Sim. No entanto, esta ideia de economia de esquerda é uma coisa bastante recente, não é? Até porque as ideias de, por exemplo, keynesianas, não é? As ideias do John Maynard Keynes são recentes, só foram aplicadas a primeira vez em 1930. Podes fazer assim, muito resumidamente, uma história do pensamento económico de esquerda? Ou aquilo que nós conhecemos hoje em dia como pensamento económico de esquerda? Não, eu diria que o pensamento económico de esquerda é uma coisa bastante antiga. Não diria que nasceu com Keynes, quer dizer, a diferença entre esquerda e direita vem desde a Revolução Francesa ou nasce com a Revolução Francesa, e as ideias económicas associadas àquilo que a partir da Revolução Francesa é chamado de esquerda existem desde então, e portanto não creio que seja assim uma coisa tão recente. Agora, o que é esquerda e direita evoluiu ao longo do tempo, e portanto o que seriam ideias económicas de esquerda nessa altura provavelmente não são o que são hoje. Inclusive, eu nos debates em que eu me envolvo recorrentemente com liberais, eu gosto sempre de citar o John Stuart Mill. John Stuart Mill é um economista de esquerda ou de direita. Eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que John Stuart Mill é um economista de esquerda, mas não há da minha parte qualquer espécie de hesitação em relação a isso. E é considerado um liberal clássico, não é? Muitas vezes é considerado uma referência fundamental para aqueles que eu chamaria, embora as pessoas fiquem sempre muito nervosas quando uso esta expressão, um neoliberal. Neoliberal para mim não é um nome feio que se chama às pessoas, é uma categoria científica, académica, que tem as suas bases, e eu discuto enquanto tal. Evito usar muitas vezes essa palavra porque sei que a reação é epidémica em relação a isso, e portanto não... É como eu e a palavra woke. Exatamente. Mas em qualquer caso, o John Stuart Mill é um economista cuja preocupação fundamental é uma preocupação de emancipação dos seres humanos a partir das estruturas de poder previamente existentes. Não é? Eu não consigo ir tão longe quanto dizer que o Adam Smith fosse um economista de esquerda, embora no seu tempo a grande preocupação do Adam Smith era libertar as sociedades do absolutismo, não é?
isso tem muitas linhas comuns com aquilo que era a esquerda da Revolução Francesa. Pois, porque era uma esquerda mais associada à liberdade. Tu podes sempre defender isso. Por exemplo, John Locke, que até é anterior ao Adam Smith, e para mim é uma referência. Gosto quase tudo o que já li dele, gosto. Nunca li um livro inteiro, acho eu, mas já li muitas coisas assim soltas. Ele defendia que o Estado deve proteger a vida, a propriedade e a liberdade. Tu consegues também dizer que ele ao dizer que deves proteger a vida, quer dizer que deves dar de comer a toda a gente, então quer dizer que ele é de esquerda. Tu consegues sempre dizer que eles são de esquerda por aí. Sim, quer dizer, nós temos um economista da época clássica que é um conservador, eu diria mesmo um reacionário, o Thomas Malthus, que apesar de ter aquelas teorias de que os problemas da população se resolviam com a guerra e com a fome, não deixava de pontualmente ter algumas preocupações dessa natureza, e portanto há coisas que têm a ver simplesmente com o básico dos básicos de respeito pela dignidade humana, que é onde acho que todos nos encontramos. Exatamente, não é uma coisa de esquerda. Aliás, é bastante, isso é uma polarização recorrente, ou uma simplificação recorrente da esquerda, achar que são o lado dos bonzinhos e que a direita não quer saber de tratar das pessoas. Não sei, admito que sim, mas quer dizer, eu vejo esse tipo de polarização e de simplificação de todos os lados. Eu acho que hoje é muito, muito difícil, sobre seja o que for, ter um debate razoável, ponderado sobre seja o que for, porque à mínima coisa que se diga, as pessoas são imediatamente catalogadas e colocadas num campo e nem há muita disponibilidade para ouvir o que os outros têm a dizer. É um bocadinho redutor, não é? Em relação a tudo, até em relação, nós neste momento estamos a viver, não faço ideia se tinhas isto no teu guião, imagino que não, também não faço muita questão de falar sobre o assunto. A guerra da Ucrânia é um caso extremo disso, quer dizer, quando o António Guterres, em relação ao ataque do Hamas, disse o que o Hamas fez é absolutamente inaceitável, é desumano, é condenável e é uma coisa que não se pode simplesmente admitir que seja feito, e logo a seguir diz, não nos podemos esquecer que isto não nasce do vazio. Houve, por parte de uma direita mais radical, uma ofensiva, Israel tratou como antissemita, persona não grata, mas apesar de tudo houve a nível internacional algum nível de compreensão de que aquilo que António Guterres estava a dizer era simplesmente uma evidência. Era uma evidência. Eu senti muito esse momento também. É uma evidência, quer dizer, um ataque terrorista é um ataque terrorista, qualquer que sejam os seus motivos, as suas causas. Uma barbaridade é uma barbaridade e não vale a pena estarmos a minimizar. Dizer a seguir que devemos compreender que isto não nasce no vácuo e que há um problema que está para resolver, e se encararmos este ataque sem termos em conta este contexto, vamos tomar decisões erradas, que a mim parece a base das bases da sensatez e que foi aceito pela generalidade das pessoas. Quando se discute a guerra da Ucrânia, isso já não acontece. Se alguém disser a invasão da Rússia, da Ucrânia pela Rússia, é inadmissível. É absolutamente inadmissível e tem de ser condenada, e a Rússia tem de ser penalizada por isso. E a seguir dissermos isto não aconteceu num vácuo, há uma história por detrás disso, e sem compreendermos esta história não vamos encontrar uma solução para o problema, neste momento é impossível dizê-lo. Em Portugal, sem ser imediatamente apelidado, em Portugal e a nível internacional, sem ser apelidado de putinista. Viste aquele vídeo do Mersheimer, do professor Mersheimer? Sim, não vi o vídeo, mas eu li várias coisas dele. Why the Ukraine War is the West's fault. É mais ou menos qualquer coisa assim. Ele tem essas posições desde o início do conflito. Sim, eu achei muito interessante. Não vamos falar, as pessoas podem ver, mas no fundo tem a ver com o Ocidente. Como já não temos guerra há tanto tempo, parece que entramos num mundo de fantasia onde a guerra é uma coisa impossível, mas a Rússia ainda não vive nesse mundo. E então fomos esticando e a certa altura acordámos. Não estou a justificar a violência, não estou a justificar, tenho que fazer estas ressalvas todas. Certo. Mas esse vídeo também foi muito interessante para mim. Mas sabes que esse momento do António Guterres, eu também fiquei muito surpreendido, porque ele condenou absolutamente os ataques do Hamas e depois disse não acontece num vácuo.
Se calhar para eu ser físico, vácuo quer dizer não existe um único átomo, estás a ver? Vácuo é vazio. Ele só disse que não aconteceu no vácuo, ou seja, já havia lá qualquer coisinha. Certo. Se calhar para eu ser físico tenho uma visão mais visual, lá está, disto. Certo. Surpreendeu-me as pessoas ficarem tão indignadas. Pelo menos no meu feed, nos meus feeds, vi muita gente indignada e fiquei, como é que as pessoas ficam indignadas por ele dizer que isto, ele não está. Porque as pessoas diziam, não se pode justificar o terrorismo. Não foi, para mim não foi justificar o terrorismo. E eu não adoro Guterres. Pois, claro. Mas estávamos a falar de quê? Estamos a falar da história económica. Sim. Eu disse que era recente. Estavas-me a perguntar sobre a economia de esquerda, o que é ser um economista de esquerda. Deixa-me só retificar uma coisa. Eu disse que era recente porque já existe economia há se calhar dezenas de milhares de anos. Ou seja, mesmo a Revolução Francesa é uma coisa mais ou menos recente. Mas então vamos saltar para Keynes, porque é uma coisa que aparece muito, não é? Quando se fala de economistas de esquerda há muito desta associação. Certo. E eu já te ouvi dizer que a maior parte das vezes na prática não é bem assim. Não, Keynes é o grande economista do século XX, não é? E, portanto, eu sei que para os nossos amigos liberais Hayek é mais importante que Keynes, mas Keynes e Hayek tem uma importância crucial no século XX também, dá um contributo fundamental para moldar o pensamento. E são duas figuras incontornáveis e que se prolongam até hoje. Muito do que ouvimos hoje nos debates públicos são reproduções de debates que houve entre Hayek e Keynes nos anos 40. Mas Keynes é uma figura maior da economia, porque o Keynes esteve presente em todos os debates decisivos. Enquanto esteve vivo, Keynes teve um papel crucial em compreender as implicações da Primeira Guerra Mundial. Ele tem um livro muito conhecido sobre as consequências económicas da paz, em que prevê o colapso da economia alemã que viria a acontecer durante os anos 20, durante as negociações do Tratado de Versalhes. É alguém que tem uma reflexão sobre, agora não quero entrar em temas mais obscuros para a maior parte das pessoas, mas uma coisa que foi crucial para perceber as economias ocidentais e a economia mundial até aos anos 30, que é o padrão ouro, muito útil para percebermos o euro já agora. Mas Keynes é uma voz incontornável para se perceber o colapso das economias ocidentais no final dos anos 20 e início dos anos 30 e o papel do padrão ouro nisso. É uma pessoa que é fundamental para percebermos aquilo que habitualmente ele é mais conhecido, que é porque é que os Estados devem intervir quando existem crises e combater as crises com políticas contracíclicas, mas é tão ou mais importante para perceber a natureza dos sistemas financeiros e a necessidade de haver controlo público sobre os sistemas financeiros, que é uma parte menos conhecida de Keynes, e depois é absolutamente crucial para se perceber a ordem económica mundial do pós-Segunda Guerra. Keynes esteve envolvido nos acordos de Bretton Woods, esteve a representar a Inglaterra nessa altura, nessas negociações, e propôs um modelo de organização do sistema económico internacional, a relação entre as moedas e a forma de evitar crises financeiras, que se as ideias de Keynes tivessem sido adotadas na altura, os Estados Unidos não aceitaram. Só houve uma pequena parte das ideias de Keynes que foram incorporadas nesse acordo de Bretton Woods. Se as ideias de Keynes tivessem sido adotadas nessa altura, nós tínhamos evitado boa parte dos problemas que temos vivido nas últimas décadas de crises financeiras sistemáticas e até destas tensões geopolíticas que estamos a assistir entre os Estados Unidos, a Europa, a China. E, portanto, Keynes é, desse ponto de vista, um economista incontornável, independentemente de simpatizarmos mais ou menos. Keynes era um liberal, não sei se tens presente isso. Aprendi contigo. Sim, Keynes era um liberal, ele não era um socialista, era uma pessoa que se identificava com os liberais britânicos, é uma pessoa que escreveu sobre a União Soviética, tinha posições radicalmente opostas ao modelo soviético. E, portanto, basicamente era alguém que defendia, que compreendia muito bem a lógica do capitalismo contemporâneo,
seja na sua dimensão financeirizada, seja na sua dimensão do poder de pequenos grupos de interesse, e o que ele queria, a sua grande preocupação era salvar o capitalismo de si próprio, não é? E portanto não tenho nenhuma veneração política pelo Keynes, eu não me considero exatamente da área política do que seria a área política do Keynes. Enquanto economista é um autor incontornável. Tu situaste mais à esquerda do que o Keynes situaria economicamente. Quer dizer, os tempos também são outros, não é? Em larga medida graças a Keynes. Vamos lá ver. Quando o Keynes escreveu, não tínhamos o Estado social que temos hoje, não é? Aquilo que consideramos Estado era uma coisa muito diferente, não é? O Keynes ainda conheceu um mundo muito próximo do laissez-faire, um mundo onde a escola pública era relativamente marginal, a saúde pública era praticamente inexistente, onde a segurança social universal era inexistente, onde a redistribuição de rendimentos através de impostos, a ideia de impostos progressivos, era uma coisa que era praticamente inexistente, não é? E portanto ele é de onde? Ele é inglês? britânico, ele é inglês, pois. Sim. Ele é um filho de Cambridge, não é? Completamente filho de Cambridge. Só que viu as suas ideias mais aplicadas nos Estados Unidos, no New Deal do Roosevelt. No imediato sim, o Roosevelt essas ideias mais relacionadas com aumentar a procura e sim, as financeiras se calhar nunca foram postas em prática. Na verdade não foram muito, e o Roosevelt é o grande, talvez as pessoas dão muita importância de facto ao investimento público no tempo do Roosevelt, mas há uma coisa que não é menos importante, que é a regulação do sistema financeiro, a separação entre a banca comercial e a banca de investimento. Há muita coisa feita no tempo do Roosevelt, quer dizer, a segurança social, as medidas na área da educação, da saúde, mas na área financeira é absolutamente determinante. Boa parte daquilo que é a estabilidade financeira que se vive na generalidade do mundo até ao início dos anos 70 deve-se à regulação financeira que foi conseguida no tempo do Roosevelt, e há de facto muita influência das ideias keynesianas nessa altura. Quais é que tu achas que são os travões que ficaram por se meter para salvar o capitalismo dele próprio, para evitar bolhas, para evitar que a ganância vá longe demais? Quer dizer, a partir do início dos anos 70 começou a haver uma reversão de muitas das ideias, muitas das decisões que tinham existido anteriormente. E mais uma vez, nós tendemos a focar muito no peso do Estado, na quantidade de dinheiro que o Estado gasta, na presença de empresas públicas, mas na verdade o paradigma que se viveu a partir dos anos 30 nos Estados Unidos e do resto da Europa a partir dos anos 40 até o início dos anos 70 vai muito para além disso. As regras das relações económicas internacionais foram fixadas logo a seguir à Segunda Guerra Mundial. Era um elemento fundamental dessa estabilidade, tal como era a regulação financeira. A partir do início dos anos 70 há uma alteração radical disto. Em 1971 o Nixon declara o fim da convertibilidade do dólar em ouro. Até aí nós vivíamos num sistema chamado padrão dólar-ouro, que foi estabelecido precisamente nos acordos de Bretton Woods do fim da Segunda Guerra Mundial. Era o Gold Standard? Não, o Gold Standard é anterior. O Gold Standard foi aquilo que começou a existir, generalizou-se a partir do último quartel do século XIX, e que subsistiu até à década de 20. O Keynes foi fundamental para mostrar que a existência do padrão ouro era um desastre para a generalidade das economias. O que aconteceu no fim da Segunda Guerra Mundial era um sistema que, explicado em termos simples, se baseava essencialmente nisto. O dólar garantia uma convertibilidade direta com o ouro, ou seja, qualquer pessoa que tinha um dólar na mão sabia quanto é que aquilo valia em ouro, e as outras moedas tinham um valor fixado em relação ao dólar. Sendo que o valor
dessas moedas, isto era a grande diferença em relação ao padrão ouro, havia o pressuposto de que o valor das moedas em relação ao dólar poderia e deveria ser ajustado em função dos equilíbrios e desequilíbrios que existissem nas suas contas externas. Então, no fundo, a existência da taxa de câmbio. Era uma taxa de câmbio que não era, era fixa, mas ajustável. Okay? No padrão ouro era suposto ser tudo completamente fixo em relação ao ouro. Ok, já percebi. A partir da Segunda Guerra Mundial havia uma ideia que é, e é uma intuição muito à Keynes, que é ter países que acumulam grandes déficits ou grandes superávites, e ele viu os dois como um problema, só para haver déficits de uns há superávites de outros. Isto vai sempre ser um problema, sempre. E eu acho que já agora o Trump tem razão quando diz que os Estados Unidos terem $1 trilhão de déficit comercial é um problema grave. E a China terem $1 trilhão de superávit é um problema grave. E o Keynes também o dizia. Isto é um problema grave e nesse sentido o Trump tem toda a razão. E o que existiu durante no pós-Segunda Guerra Mundial e durante quase 30 anos foi uma regra de que os países, e foi para isso que foi criado o FMI, em parte, os países iam-se coordenando para garantir que não haveria grandes acumulações de déficit nem grandes acumulações de superávites para manter estabilidade a nível internacional. O que é que aconteceu a partir dos anos 70? Os Estados Unidos, por um conjunto de razões, agora não ia se tornar aborrecido o nosso podcast estar só a falar sobre isto, mas o Nixon é um Trump da altura, com um bocadinho mais de estilo, mas é muito disruptor. E declara o fim da convertibilidade do dólar em ouro. Isso dá origem a enorme instabilidade, a grande variação nas taxas de câmbio, e começa aí a economia de casino em que nós vivemos, em que as pessoas acham normal estarem a investir em ativos, não porque é suposto eles virem a produzir algum valor, mas simplesmente porque é expectável que eles venham a aumentar o seu preço. Compramos um Bitcoin hoje, vendemos amanhã, ganhamos dinheiro com isso. Para que é que serve o Bitcoin? Para nada, serve para especular. Pois eu li que ele dizia que as pessoas devem investir em ações, mas é pelo yield, ou seja, pela distribuição de dividendos, não pelo valor da ação subir. Ou seja, no mundo ideal seria isso que acontecia. O Keynes não era do tipo idealista, ele era bastante pragmático, e o que ele dizia é: uma finança não regulada vai sempre transformar-se numa economia de casino. Uma finança não regulada vai estar condenada a que ativos produtivos se transformem em ativos especulativos. E isso é um dos motivos pelos quais ele achava que era crucial haver uma forte regulação financeira e o Estado ter um papel importante no financiamento, para que o financiamento da economia real não estivesse sempre dependente de dinâmicas especulativas. Mas não é um bocado idealista, porque como é que tu travas, se tens procura e tens muita procura por uma ação e tens pouca oferta, o valor daquilo vai subir? Há várias formas de travar. Uma das formas de travar é regular o sistema financeiro. Por exemplo, a maior parte dos fenómenos especulativos que existem devem-se não a pessoas que têm dinheiro para comprar determinados ativos, mas a entidades que pedem dinheiro emprestado para investir em ativos especulativos. E há regras sobre aquilo que se pode emprestar e para quê. Se eu tenho bancos, os bancos são entidades que têm um poder, na verdade, de criar dinheiro. As pessoas pensam que os bancos são entidades que emprestam aos outros os depósitos que lá têm, mas não, os bancos criam dinheiro a partir de nada. Os bancos, como é que se cria um depósito num banco? Felizmente hoje em dia há regras para o máximo de dinheiro que podem criar face ao dinheiro real que têm. Mas continua a criar dinheiro. O dinheiro é criado fundamentalmente em função das decisões de empréstimo que os bancos fazem. Portanto, os bancos são entidades extremamente poderosas. Se nós damos a liberdade aos bancos para emprestarem a todos e mais alguns, independentemente das condições, nós estamos a criar as condições para sociedades para economias extremamente instáveis, não é? Se um banco tem dinheiro tem poder para criar dinheiro a qualquer preço, decide que vai emprestar a pessoas, a entidades cujo objetivo fundamental é fazerem apostas no valor futuro de determinados ativos, nós estamos a potenciar uma economia instável. Não é? Então estás a dizer que os bancos não devem emprestar se for para isso?
Acho que deve haver regras estritas sobre o grau de exposição dos bancos, que são a entidade fundamental do sistema financeiro, continuam a ser. Deve haver regras mais estritas do que existem atualmente sobre qual é o grau de exposição que os balanços dos bancos devem ter a esse tipo de dinâmicas. Para evitar que, pronto, uma crise como a de 2008, depois temos que ser nós todos a salvar os bancos. Sim, felizmente a de 2008 teve uma escala mundial e teve um impacto muito grande, como já não se via há 80 anos, mas na verdade nos últimos 40, 50 anos houve uma recorrência de crises financeiras e bancárias que é absurda ainda mais quando comparamos com o que se passou nos 30 anos anteriores, onde praticamente elas não existiram, e isso mostra que é possível efetivamente ter e nós estamos a falar de economias que viviam sobre ditaduras soviéticas, nós estamos a falar das economias capitalistas ocidentais. Simplesmente dá para perceber que é possível organizar, do ponto de vista institucional, as economias de uma forma diferente do que têm sido organizadas nas últimas décadas. Mas não está já no incentivo próprio do banco querer controlar minimamente as pessoas a quem emprestam dinheiro e o que é que vai acontecer, não é? Tu, por alguma razão, quando pedes um empréstimo ao banco, mesmo um crédito de habitação, assim, os empréstimos que a maior parte das pessoas pedem, eles querem, só te emprestam se for exatamente para aquilo e estão ali na escritura e controlam tudo. Também é do interesse deles, não é? Não emprestar 1.000 milhões de euros a alguém sem algum tipo de certezas ou garantias que aquilo vai ser bem investido. O que tu acabaste de dizer era a frase mais comum há 20 anos, antes de 2008. Acho sou velho, pá. A crise, não, neste sentido, até 2008 o nível de fé que existia na autorregulação bancária era infinito. Aquilo que nós aprendemos com 2008, e que eu gostaria, estou a dizer 2008, na verdade a crise começa um bocadinho antes e prolonga-se por lá disso, mas de facto o pico foi nessa altura, a parte financeira, a parte real foi 2009. Mas aquilo que nós aprendemos em 2008 é que existe um conjunto de mecanismos de incentivos no seio do sistema bancário, tal como ele existe atualmente, que tornam inevitável o comportamento de risco por parte dos bancos. Seja aqueles mais ao nível micro, ao nível da organização, isto é, os incentivos dos gestores são gerar mais-valias e comissões, portanto, por cada crédito que se contrata. E não é só de cada crédito, é também de investimentos e de retornos de investimentos que são extremamente generosos em momentos em que as bolsas estão a subir ou que os valores dos ativos, os preços dos ativos estão a subir. E há mecanismos de incentivos que fazem com que os gestores ganhem muito se a coisa correr bem e percam pouco se a coisa correr mal, ou não percam muito mais do que simplesmente o seu emprego, na melhor das hipóteses. Privatizar os ganhos e socializar as perdas. Mas os próprios bancos acabam por ter um bocadinho isso, porque precisamente, dado o seu papel central nas economias contemporâneas, nós podemos achar que é muito bem dizer deixem-nos ir à falência. Não, se fizeram errado, deixem-nos ir à falência. Só que aquilo que percebemos em 2008 é deixar alguns bancos-chave ir à falência, é mesmo destruirmos as economias contemporâneas. Portanto, nós, se queremos continuar a viver num sistema em que os bancos têm o papel que têm, e eu acho que é um papel importante, é um papel de gestão intertemporal da disponibilidade da liquidez, e é uma coisa que nós precisamos de entidades especializadas em fazer esse tipo de coisas, mas temos de perceber que aquilo é uma bomba à espera de rebentar. E portanto é daquelas coisas que é bom que exista, mas que é bom que tenhamos consciência dos riscos que tem. É a mesma coisa que um automóvel é uma liberdade enorme. É um instrumento de liberdade magnífico. Quer dizer, eu jamais aboliria o automóvel. Apesar de tentar usá-lo o mínimo possível, na verdade, eu não tenho dúvidas que é uma das tecnologias que maior liberdade deu ao ser humano e admiro-a por isso. Mas o automóvel eu sei que é um perigo para a vida das pessoas e, portanto, quer estabelecer limites de velocidade, quer garantir que tem um conjunto de controlos de manutenção, que tem restrições às condições que as pessoas têm para os conduzir, e, portanto, regula-os.
E portanto os bancos é a mesma coisa, não é? E a partir daí é sabermos qual é o grau de regulação que devem ter. Agora, eu não compro a ideia de que é no interesse do banco não fazer disparates, porque a história mostra que não é assim. Tens de ver o meu episódio com o Eamon Butler, que é o presidente do Adam Smith Institute, acho eu. Ele culpa a crise de 2008 na própria regulação. Sim, é normal. É normal. Isso os fundamentalistas de mercado acham sempre que se o mundo não é perfeito é porque há regulação a mais. Isso é uma questão de dogma. Mas fazia algum sentido agora que eu não me estou a lembrar. Se calhar podemos fazer já pessoas a atacar ideias que normalmente defendem. Essas pessoas, sabes qual é? Que agora não me estou a lembrar, mas aquilo fazia algum sentido. Mas repara, faz algum sentido porque é assim. Nós, quando atribuímos o direito aos bancos de criarem dinheiro a partir do nada, estamos a criar este problema e há muita gente que defende que a solução para esta situação é impedir os bancos de criar dinheiro a partir do nada, ou seja, dizer assim, o banco só pode emprestar o dinheiro que lá tem em depósito, nem mais um tostão. Isso poderia ser uma solução, mas não é por acaso que isto funciona como funciona e já funciona assim há muitos anos. Estás a limitar a economia, não é? Estás a limitar imenso a economia, porque na verdade se a coisa for bem gerida, o risco das coisas correr mal são mesmo muito pequenos. Isto é, tu consegues a partir de recursos relativamente reduzidos. A expressão habitual nisto entre economistas é alavancar. Consegues com um conjunto de recursos relativamente reduzidos espalhar a capacidade de investimento por muito mais atores, não é? Sim, é espetacular, é uma grande invenção. E os bancos, aquilo que faz dos bancos entidades tão especiais é o facto de conseguirem fazer isso com grande arte. É uma técnica que foi desenvolvida ao longo de séculos e os bancos conseguem fazer isso e fazem isso bem. Agora fazem isso com um determinado nível de risco e as sociedades têm de decidir qual é o nível de risco que estão dispostas a aceitar. Pois então avançar para a rúbrica pessoas a atacar ideias que normalmente defendem, e tínhamos pensado na ideia de tu defenderes que o Estado não tem nada que andar a meter-se na economia, no sentido em que o Estado não tem nada que andar a decidir, não é um conjunto de burocratas andar a decidir quais é que são as áreas estratégicas. Sim. Algumas regras. Não podes fazer contra-argumentos durante os argumentos, certo. E tenta evitar o humor, que às vezes há pessoas que metem ali. Tem de parecer mesmo que estás a defender esta ideia e depois vais poder defender a tua posição original. Eu não tenho dificuldade nisso, até porque acho que são bons argumentos. Acho que são mesmo muito bons argumentos, eu levo-os muito a sério. E aliás eu costumo fazer esse exercício com os meus alunos. Isso é muito a minha área de especialização, a política industrial, as dinâmicas setoriais, o impacto das estruturas produtivas no desenvolvimento das economias, e portanto eu tenho mesmo um fascínio muito grande para essas áreas. E numa cadeira de mestrado que dou sobre estes temas, eu tenho uma aula apenas dedicada, eu olho para várias perspectivas teóricas sobre a intervenção do Estado no desenvolvimento das estruturas produtivas, e uma delas é precisamente a visão não intervencionista, chamemos-lhe assim. E eu quando faço dizendo os argumentos tal como eles são, e é muito divertido porque os alunos que eu tenho um bocadinho mais de esquerda ficam um bocado perplexos, tipo, o tipo está a defender isto. E efetivamente defendo isto porque eu acho que são bons argumentos e que devem ser muito bem considerados. Há três argumentos fundamentais que aqueles que são mais céticos sobre o Estado a escolher as áreas do tecido económico que se devem desenvolver habitualmente apresentam, e que leva às posições mais anti-estatistas, anti-intervencionistas. Uma primeira tem a ver com os argumentos que a economia convencional utiliza para justificar a intervenção do Estado. A maior parte das pessoas já ouviu falar, mesmo não se interessando, não sabendo nada de economia, já ouviu a expressão falhas de mercado. Não é? Há falhas de mercado e quando há falhas de mercado o Estado deve intervir. Falhas de mercado, na verdade, é utilizada de uma forma muito solta na linguagem comum. Ela tem uma definição muito específica na teoria económica convencional. Uma falha de mercado corresponde a uma situação em que
o funcionamento descentralizado dos mercados não garante a eficiência máxima. E a teoria económica convencional estuda várias situações em que isto pode acontecer. Aquelas que são mais mobilizadas para justificar a intervenção do Estado no apoio a atividades específicas são as chamadas externalidades e os bens públicos. Podes dar exemplos concretos? Sim. As externalidades, quando se ensina na faculdade as externalidades, normalmente usa-se as externalidades negativas. A poluição. Coisas, a poluição é o caso típico de externalidade negativa, isto é, quando estou a conduzir o meu automóvel, eu estou a poluir, não é? E portanto a utilidade que eu retiro de ter um automóvel não tem em conta o prejuízo que eu estou a causar para o resto da sociedade e para o planeta. Ou tenho em conta, mas como tu fizeste com o automóvel, vês o benefício que isso tem para toda a gente e comparas com o outro lado da equação e pensas, compensa. Sim, a questão é que as sociedades criam impostos sobre os combustíveis em larga medida por causa disso, que é para as pessoas pensarem duas vezes antes de usarem o automóvel, ou pelo menos para sentirem na pele um custo, mesmo que elas não associem esse custo, na verdade é isso que está em causa. Nós ao criarmos impostos sobre os combustíveis, o que estamos a fazer é criar um desincentivo para comportamentos que as pessoas não têm em conta, mas que prejudicam o resto da sociedade. Eu acho que na prática não, é só mais uma fonte de receita fiscal, mas não te quero interromper. Sim, mas podemos ver isto em relação a várias coisas, o ruído, o que for. Há vários exemplos, né, de comportamentos individuais que prejudicam os outros e que nós não temos em conta. Deitar um papel para o chão, porque é que há a proibição de deitar o papel para o chão? Que a mim custa muito mais ir numa rua onde nunca passo e tenho um papel sujo na mão, deito para o chão, a mim não me interessa nada, não ganho nada em não deitar o papel para o chão e ganho em deitar porque deixo de ter um papel sujo na mão ou no bolso, mas isso cria um prejuízo para os restantes e portanto é um outro exemplo possível. Mas não há só externalidades negativas, há externalidades positivas, não é? E há muitas fontes de externalidade positivas. Por exemplo, quando uma empresa decide investir na formação dos seus trabalhadores, na verdade a empresa não é dona dos trabalhadores e portanto eles podem no dia seguinte ir trabalhar para outra empresa ao lado e a primeira empresa que investiu na formação teve os custos, mas quem vai ter os benefícios é a empresa ao lado. E isso cria um desincentivo ao investimento privado na formação, ao investimento das empresas na formação dos seus trabalhadores. É um exemplo de uma externalidade positiva que leva a um subinvestimento em formação e que pode justificar a existência de políticas para a formação. Bom, os economistas... São falhas de mercado? Isto é um exemplo de falha de mercado. Tanto as positivas como as negativas. Externalidades implicam falhas de mercado. Externalidades são situações em que a decisão descentralizada dos agentes não conduz ao máximo de eficiência, ok? E não há qualquer desacordo na economia convencional de que e eu depois tenho de dizer-te o que é a economia convencional, mas vamos dizer assim, a maioria dos economistas, a generalidade dos economistas acha que a existência de falhas de mercado é um facto e quando há falhas de mercado é preciso uma intervenção fora dos mercados para aproximar as economias de maiores níveis de eficiência. Qual é o problema com este tipo de argumento? É que, na verdade, é um argumento muito abstrato, muito teórico, muito abstrato, mas nós nunca vemos nem qual é a severidade dessas supostas falhas de mercado, nem verdadeiramente qual é a capacidade dos agentes descentralizados de responderem a essa aparente falha de mercado. Vou dar um exemplo, usando o exemplo da formação. Quer dizer, se tu tens uma empresa e sentes que os teus trabalhadores precisam de mais formação numa determinada área, tu sabes que há o risco de, se investires neles, o teu vizinho do lado depois ir contratá-los e ficar no fundo com o investimento que fizeste em cooperação. Mas se calhar não é preciso um Estado paternalista para que os empresários de um determinado setor compreendam que isto acontece, entrarem em acordo entre si e criarem ali dinâmicas de formação
para os quais todos contribuem, sabendo que aquelas competências se vão distribuir depois pelo conjunto da ecologia de empresas. E, portanto, é um exemplo de uma coisa que é intuitivamente uma falha de mercado, mas que é uma falha de mercado que pode ser resolvida através de alguma articulação entre os atores. Ela não deixa de ser uma falha de mercado, mas só é falha de mercado porque a economia convencional tem uma noção do mercado que é também ela muito abstrata. É como se cada agente fosse um agente completamente individual e separado e que as pessoas não falassem entre si. E as economias não funcionam assim. Isto é um primeiro argumento que leva a algum ceticismo sobre a necessidade da intervenção do Estado. Há um segundo. Ou seja, resumindo o primeiro argumento, os incentivos já estão alinhados para, por vezes, esses agentes económicos entre si resolverem a falha de mercado, como nesse exemplo de várias empresas darem informação. Podes pôr assim. A forma de pôr é aquilo que os economistas convencionalmente chamam falhas de mercado, são coisas que muito frequentemente são resolvidas sem necessidade de intervenção do Estado. Okay. O segundo argumento é uma intuição fortíssima da escola austríaca, nomeadamente da Hayek, mas não só, sobre o modo como as economias funcionam e como o conhecimento economicamente relevante está distribuído na sociedade. E isso ainda é mais relevante quanto mais complexas forem as sociedades. Quer dizer, as sociedades são extremamente diversificadas, as economias são extremamente diversificadas e cada vez mais é preciso conhecimento avançado para saber determinado tipo de atividades económicas. E muitas atividades, muitos produtos funcionam em nichos que são tão específicos que há um conjunto muito restrito de pessoas que verdadeiramente percebem daquilo que se faz e são capazes de detectar as oportunidades, sejam tecnológicas, sejam de mercado, as oportunidades de negócios que estão associadas àquilo. E muitas vezes encontramos de forma dispersa e sem nos apercebermos muito bem indivíduos que num determinado momento foram capazes de perceber: epá, esta ideia que eu aqui tenho pode ser aquilo que vai resolver o problema de muitas pessoas que vão estar disponíveis para me pagar por isso. E os indivíduos não resolvem, não decidem iniciar esse negócio porque querem o bem dos outros, necessariamente. Uns quererão, outros não querem, mas é irrelevante. Eles detectam uma oportunidade de mercado, investem e ao investir estão a resolver problemas das outras pessoas. E isso é um fator crucial para o desenvolvimento das economias em que estamos, não é? Não há conhecimento especializado de nicho. É um conhecimento especializado muito disperso e que nem sequer é facilmente transmissível. Quer dizer, às vezes tu, se quiseres forçar aquele indivíduo, imagina um Estado autoritário que chega ao pé dele: eu quero saber como é que tu chegaste a essa ideia de que essa tecnologia era possível e que isso seria um bom negócio. E muitos deles vão dizer: não sei, tivesse intuição, apercebi-me a certa altura, não sei de onde é que veio, não é? O Web3 é um bom exemplo, se calhar contemporâneo disso. E esses exemplos acho que existem todos os dias, a toda a hora, milhares de vezes em qualquer sociedade. A roda a certa altura. E portanto, a ideia de que nós conseguimos ter num gabinete do terreiro de passo um conjunto de mentes brilhantes que vão ser capazes de perceber quais são as soluções do ponto de vista tecnológico ou do ponto de vista de capacidades produtivas para resolver problemas das sociedades, ignora esta enorme dificuldade. Por muito brilhantes que sejam, por muito bem intencionados que as pessoas que estão no terreiro de passo possam ser, isto ignora a complexidade do mundo e a dificuldade que é de reunir, seja de que forma for, os conhecimentos mais significativos para pôr as economias a funcionar e para tirar partido desta capacidade, desta criatividade humana para fazer coisas novas que respondem a necessidades realmente existentes. Isto é o segundo argumento. Muito forte esse. É um argumento fortíssimo. Esse é o que eu costumo usar. Sim. Há um terceiro argumento que, apesar de ser visto como cínico e maldoso e tal, eu não deixo de o valorizar, que é: eu acabei o argumento anterior dizendo, por muito competentes e bem intencionadas que sejam as pessoas que estão no terreiro de passo,
mas nós temos de colocar a hipótese de que as pessoas que estão no terreiro passo não sejam competentes nem bem intencionadas. O Estado não é uma entidade abstrata, não é um agente benévolo só porque nós decidimos. O Estado é feito de pessoas, e essas pessoas têm as suas motivações, e essas motivações nem sempre estão alinhadas com o interesse público. A forma como chegaram às posições onde estão nem sempre são as mais meritórias, e portanto pode acontecer que não só à partida seria muito difícil qualquer pessoa ter condições para perceber o que é melhor para a economia, como as pessoas que estão a decidir o que é melhor, centralmente a decidir o que é melhor para a economia, serem pessoas que não estão nem bem preparadas, nem bem intencionadas, e poderem acabar essencialmente a estar a tomar decisões que interessam a alguns grupos poderosos ou a alguns grupos com acesso ao poder, e portanto vão alocar recursos que são da sociedade como um todo para fins que não beneficiam necessariamente a sociedade como um todo. E, portanto, estes três argumentos são, do meu ponto de vista, argumentos muito relevantes para se pensar de forma cuidadosa a intervenção do Estado na economia. E acho que são argumentos relevantes. Não esperes da minha parte dizer que estes argumentos são irrelevantes e que são falsos. Não vou dizer. Qualquer um destes três argumentos é válido. As pessoas que jogam bem esta rúbrica fazem como tu, ou seja, não estão a inventar argumentos nos quais eles não acreditam. Dizem argumentos efetivamente fortes. Certo. O motivo pelo qual eu continuo a ser um fortíssimo adepto da intervenção do Estado enquanto agente central de promoção do desenvolvimento económico, e achar que aqueles que querem retirar o Estado da equação do pensar e do agir sobre os processos de transformação produtiva são pessoas que não fazem bem às economias, não tem a ver com a invalidade destes argumentos, tem a ver com a forma como eu lido com esses argumentos. Em primeiro lugar, o primeiro argumento parece ser muito poderoso, o argumento das falhas de mercado, mas elas afinal não são muito relevantes. Tem muito a ver com aquilo que eu chamei de economia convencional, porque eu não me identifico como economista convencional. A economia convencional é a chamada economia neoclássica. Muitas pessoas às vezes acham que a economia, falar em economia, aqueles que criticam a economia neoclássica, que a economia é a corrente dominante da economia, não há nenhuma ciência social que tenha tanta hegemonia de uma corrente como a economia, nenhuma. É a única ciência social que é hegemonizada por uma corrente teórica. E muita gente acha que quem critica a economia neoclássica acha que os economistas neoclássicos são todos neoliberais. E não é verdade. A economia neoclássica foi desenvolvida por socialistas, foi desenvolvida por pessoas que achavam que era possível o planeamento central. E que achavam que na verdade seria possível construir uma economia baseada no princípio do planeamento central através de lógicas neoclássicas, não é? E eu não sou neoclássico, eu não vejo o conceito que os neoclássicos usam de equilíbrio perfeito e de eficiência perfeita associada a uma economia, a mercados em concorrência perfeita. Isso para mim não faz sentido nenhum. As economias são feitas de dinâmicas, ou seja, vamos pôr noutros termos, os economistas convencionais olham para falhas de mercado como uma coisa excepcional. As economias funcionam sem necessidades de intervenção do Estado, a não ser quando existem falhas de mercado. Ok, é exceção que é pontual, aqui e ali. Tu só falas em falhas se partires do princípio que aquilo é uma coisa que não devia acontecer. E eu não vejo o que os economistas convencionais chamam como falhas de mercado como falhas, vejo como parte da dinâmica económica. A dinâmica económica é extremamente imprevisível, é feita de poder, é feita de coisas que não têm nada a ver com equilíbrio, não têm nada a ver com eficiência. E portanto eu não acho que nós devamos andar à procura das falhas de mercado e de qual é a sua importância relativa e se os privados conseguem resolvê-las ou não. Quer dizer, as economias são feitas de muita criatividade. A questão dessa criatividade é que de vez em quando nós percebemos que por muito criativos que os indivíduos separadamente ou até pequenos grupos possam ser para resolver problemas, há coisas que podem ser absolutamente decisivas para o funcionamento da economia como um todo e que verdadeiramente tu podes passar séculos
sem que elas aconteçam, a não ser que haja uma intervenção do Estado. Porque não tem retorno a curto prazo, por exemplo. Podem ser vários fatores. Pode ser porque não tem um retorno garantido a curto prazo, só tem a longo prazo, tem um retorno óbvio, mas demora muito tempo e, portanto, ninguém está muito disponível para esperar. Pode ter a ver com o facto de haver interdependência nos investimentos, por exemplo, numa sociedade onde não existem caminhos de ferro, tu consegues perceber que a introdução de caminhos de ferro ou um porto poderia tornar um conjunto de atividades económicas rentáveis. Mas essas atividades económicas só seriam rentáveis se existir caminhos de ferro. E tu não tens ninguém que tenha simultaneamente capital e conhecimentos para investir simultaneamente nos caminhos de ferro ou nas infraestruturas de transporte e em todas as atividades que podem tirar partido dessas infraestruturas de transporte. Portanto, há um problema de coordenação. Porquê é que tem que ser a mesma pessoa? Por um problema de coordenação. É assim, tu vais querer fazer um negócio de floricultura no Quénia, e porque o Quénia tem um clima ótimo para produzir flores, só que tu não tens mercado para vender no Quénia, queres produzir no Quénia para vender para a Europa, e portanto tu precisavas de ter toda uma infraestrutura aeroportuária e de refrigeração para conseguires ter o negócio da floricultura, mas ainda não existe negócio de floricultura, é só um potencial. Mas tu tens, por outro lado, pensas, seria bom ter um aeroporto e infraestrutura de refrigeração caso quiséssemos criar a floricultura. Só que tu ainda não tens a floricultura. É um bocadinho de... Mas, eu percebo, mas sim, há aí um problema efetivamente, mas às vezes tu consegues prever, porque imagina, olhas para o Uganda que está ao lado e vês que mal apareceu a refrigeração esses voos refrigerados, apareceram muitos negócios. Então podes supor que, olha, vou começar um negócio de voos refrigerados e vou ter negócio. Vai aparecer. Tomás, eu posso te dar 1000 exemplos sobre isto, porque isto até a economia convencional já comprou isto, que é isto, chama-se falhas de coordenação, que é, tu tens muito frequentemente atividades de grande volume que só são rentáveis se simultaneamente outros investimentos forem feitos noutras atividades. E muitas vezes o papel do Estado, nesses casos, não é sequer investir diretamente, é simplesmente coordenar os investimentos. É chegar ao pé de diferentes atores e dizer assim, olha, ele tem interesse nisto, ele tem interesse naquilo, há aqui um risco, eu suporto o risco. Se isto correr mal, eu pago. O Estado nunca vai ter de pagar nada. Porque aquilo vai correr bem. Tu sabes que a partir do momento que haja aeroporto e a partir do momento que haja negócio de floricultura, a coisa vai correr bem. Mas o facto de teres assumido o risco, o facto de teres assumido o risco viabilizou o investimento que não teria existido de outra forma. Mas depois há outros casos, quer dizer, tu olhas para o caso do Taiwan. O Taiwan é hoje uma das nações com mais eletrónica a nível mundial. O Taiwan tornou-se um país central para a eletrónica porque, em larga medida, o governo do Taiwan fez tudo o que era preciso para que existisse eletrónica. O governo de Taiwan começou por criar universidades, criou laboratórios de Estado, aquela empresa que hoje toda a gente fala e que é fonte de tensão geopolítica porque é a maior empresa produtora de semicondutores no Taiwan, é um spin-off de um laboratório público. Há um investimento público num laboratório, mas o Estado não fez só isso. O Estado comprou, nos primeiros anos da produção da indústria eletrónica, grande parte da produção. Porquê é que o Estado comprou? Porque tu, quando entras neste tipo de negócios muito avançados, não tens reputação, não é? E tu precisas de criar reputação e precisas de ganhar escala e precisas de aprendizagem, que se chama economias de escala e economias de aprendizagem. Economias de escala é o custo médio, diminui com a quantidade produzida, a economia de aprendizagem é a tua capacidade produtiva, a tua eficiência produtiva aumenta com a experiência e produção do que tu tens. Tu precisas de tempo para isso. Precisas de tempo para aprender, precisas de escala para vender até conseguires atingir um nível de eficiência económica que te permita ser competitivo a nível internacional. Hoje as grandes empresas de eletrónica do Taiwan não precisam do Estado para nada. Agora, elas não teria havido a capacidade para existir, tanto que não existiam até que o Estado tenha feito isso no Taiwan, sem ter havido este investimento estatal determinante. E, portanto, aqui já não é um problema de falhas de coordenação, é um problema de existência de economias de escala e de economias de aprendizagem.
quer dizer, Mas espera aí, sim, estás sim. a assumir então que as 5 pessoas no terreiro de passo efetivamente vão saber que a coisa certa a fazer é criar as linhas de comboio. Como dizem os profissionais disto, ainda bem que me fazes essa pergunta. Porquê? Porque um dos erros que responde também ao problema da capacidade, mas também ao problema dos riscos de captura do Estado por interesses particulares. Já existem muitos estudos sobre aquilo que se chama os Estados desenvolvimentistas, porque é que países como a Coreia do Sul, Taiwan, Singapura foram tão bem sucedidos neste processo de desenvolvimento económico baseado no Estado. Não é apenas a intervenção do Estado sem pensar em mais nada. O meu problema com os 3 argumentos, e principalmente com o segundo e com o terceiro que te referi há pouco, não é o facto de eles serem inválidos, é o facto de não haver uma resposta única para a existência desses problemas. A resposta típica de um anti-intervencionista é deitar o bebê fora com água de banho. É dizer, este risco existe, portanto nós não nos vamos pôr nisso. Eu diria que isso é muito anti-empreendedor, porque o empreendedor assume riscos, não é? E o Estado que assume riscos, o que diz é, reconhece os riscos que tem e toma medidas para os evitar. Uma das coisas fundamentais de qualquer política industrial nos dias que correm é assumir o problema hayekiano da dispersão do conhecimento. Portanto, ninguém que estuda a sério política industrial hoje te diz que a política industrial é feita por uma equipa que está fechada no terreiro de passo. Diz-te que tu tens de ter um Estado com pessoas altamente competentes, com pessoas que foram contratadas com objetivos claros, de acordo com aquele critério, e que têm uma preocupação fundamental, que é estar em articulação permanente com os atores no terreno, que são empresas, mas não são só empresas, são todas as infraestruturas tecnológicas, institucionais. Tu precisas de ter um conhecimento do que é a produção científica no país, precisas perceber o que é que os centros tecnológicos fazem, o que é que os centros de formação fazem, e precisas de ser o elemento agregador. Que esse é o papel fundamental do Estado. O Estado pode desempenhar um papel, e nesses países desempenhou um papel duplo, que é, por um lado, a entidade que define o caminho, porque se tu não tens, tu podes ter muitos conhecimentos dispersos, mas nada garante que automaticamente todos eles vão estar de acordo em agora de repente vamos direcionar o nosso investimento para aqui. Cada um vai investir o que pontualmente, localmente acha que é mais importante. E às vezes se tu tiveres alguém a dizer olha, é boa ideia investirmos na eletrónica, e todos eles dizem, epá, isso é ótimo, temos oportunidades de negócios para isso, mas só se todos investirmos. E tens o Estado ali a dizer, sim, é aqui que vamos investir todos. E eu vou dar incentivos vários para que todos investamos aqui, e há uma coordenação e há uma mobilização. Mas para isso... muito importante essa coordenação, e também é um argumento a favor desses burocratas, como eu estava a chamar antes, virem da sociedade civil e não serem políticos profissionais. Serem pessoas que já estiveram envolvidas. Políticas não podem ser. Isto são, embora os políticos tenham aqui um papel fundamental, mas quem está no terreiro de passo deste ponto de vista não é no terreiro de passo no gabinete do ministro, é no terreiro de passo no gabinete técnico do ministério. Tu precisas de ter pessoas que tenham, e todos os países que têm políticas industriais bem-sucedidas, incluindo aqui os Estados Unidos, que têm um track record de políticas industriais muito bem-sucedidas, atualmente a China, o Japão, Coreia, Taiwan, o que eles têm de mais característico é, tu tens pessoas que são agentes públicos que nem se querem substituir aos privados, nem se deixam cooptar pelos privados. Conseguem ter uma relação de grande proximidade. Eu digo privados, mas não é só privados. Tu podes ter laboratórios públicos, podes ter universidades, mas percebem que o seu papel fundamental é de agregar conhecimentos, pôr pessoas em contacto, estimular reflexões em determinada direção e nunca tomar decisões ao arrepio daquilo que são as competências realmente existentes. E isso é crucial. Não é? Agora, eu sou tão contra a ausência de um Estado que tem um papel de coordenação e de mobilização, como sou contra um Estado que o tenta fazer ignorando a realidade, ignorando aquilo que efetivamente é possível fazer num país. Agora, eu também não acho que seja um agente individual que esteja num ponto qualquer do país que tenha capacidade de perceber qual é o conjunto de competências que existem no país e que a articulação de investimentos é que deve ser feito para permitir que de repente sejamos capazes de, com ações coordenadas, fazer com que esta economia, este agregado de agentes se torne particularmente especializado em fazer certas coisas que são avançadas e criam valor.
Excelente, foi das melhores rúbricas de pessoas a atacar ideias que normalmente defendem de sempre e das maiores. Foi muito bom e Ótimo. muito interessante. Obrigado. Este episódio conta com o apoio da Yati. A Yati é uma seguradora de viagens que eu já usei tanto para escapadelas sozinho como em família. Eu curto porque é bastante flexível, é bom, é barato, dá para uma pessoa fazer uma viagem e ir só protegida do cancelamento do voo, ou dá para fazer um seguro gigante que inclui desportos radicais e tudo mais. Se quiserem um desconto de 5%, há um link na bio do Instagram e também na descrição. Obrigado, Yati. Não há também uma hipótese, tenho ideia que foi isso que aconteceu com a Brisa, até de alguém com muito dinheiro construir muita infraestrutura e o governo garantir um yield, ou seja, a partir das pessoas vão usar esta autoestrada ou este ferrovia ou o que for, e o dinheiro que for para ti, o dinheiro que sair daí, uma porcentagem vai para ti, mas mesmo que não passe ninguém, nós garantimos-te um yield de, sei lá, 10%. Sim. Porque senão ninguém vai investir dezenas de bilhões, não é? Ou milhares de milhões. Vamos lá ver, tu estás a usar um exemplo que eu acho que é como o colesterol bom e o colesterol mau, não é? Nas parcerias público-privadas existem PPPs boas e PPPs más. Eu olho para a política industrial como eu a desejo, como uma PPP boa. É uma mesma parceria público-privada em que tu tens agentes públicos e agentes privados a coordenar-se para fazer coisas que a todos interessam. O caso das PPPs nas infraestruturas de transportes, e não é só em Portugal, é um caso que se repete um bocado por todo o mundo. Elas são tipicamente um péssimo negócio, porque elas o que fazem tipicamente é aquilo que dizias há pouco, é o Estado assumir o risco garantindo o lucro para os privados. Quando as coisas correm bem, os privados ficam com os lucros; quando correm mal, o Estado assume o risco. E em geral, as PPPs, do ponto de vista das infraestruturas de transporte, desenvolveram-se muito numa lógica de que a engenharia financeira, em que os privados eram peritos, facilitaria o acesso a recursos para se desenvolver essas soluções a custos mais baixos do que o Estado conseguiria fazer. A história mostra que isso não tem sido assim e, portanto, que não são boas soluções. Mas ao mesmo tempo, há bocado estavas a dizer que o Estado assume o risco, mas acha que vai correr tudo bem. Ou seja, não é assim tão diferente. Pois, quer dizer, isso pode acontecer também na política industrial. E isso tem sido, nos últimos 10 anos, esse debate tem existido muito. Se tu tiveres uma política industrial em que o Estado a única coisa que faz é pôr a mão por baixo, não é? E, portanto, não ter exigência, não ter condicionalidade sobre aquilo que os privados devem fazer para que aquilo que fazem seja efetivamente um contributo para o desenvolvimento da estrutura produtiva como um todo, vai haver problemas semelhantes. Mesmo assim, nós devemos distinguir muito as coisas. Quer dizer, uma coisa é tu teres uma autoestrada, outra coisa é tu teres um conjunto de atividades produtivas que vão não apenas constituir um recurso no imediato, mas que vão determinar a tua possibilidade de expansão das competências ao longo dos anos, não é? E, portanto, nós não temos facilmente consciência disso, mas para tu teres das coisas que nos parecem mais básicas, tradicionais, para tu teres um setor do calçado, como tu tens atualmente em Portugal, que era uma coisa desqualificada e se tornou num dos setores mais avançados a nível mundial e com mais capacidade de criação de valor, tu tiveste, obviamente, de ter empresários do calçado extremamente capazes e argutos e visionários, mas não teriam feito tudo sozinhos se não tivessem podido contar com uma estratégia de desenvolvimento no centro tecnológico do calçado, do desenvolvimento de centros de formação para o calçado, se não tivessem podido contar com universidades que têm projetos de investigação ligada, por exemplo, às ciências dos materiais, que apoiam o desenvolvimento do couro, da borracha, de outro tipo de materiais. Se não tivesses tido a capacidade do Estado estar a impulsionar não apenas a atividade produtiva do calçado, mas atividades que estão a montante e atividades que estão a jusante, acima de tudo a ter um papel coordenador e a dar condições para aqueles agentes se conhecerem e funcionarem de forma articulada. Agora, há uma outra coisa que vale a pena percebermos.
nós vivemos atualmente num mundo em que algumas empresas, nós estamos a falar na dimensão de Portugal, têm uma capacidade de mobilização de recursos e de coordenação de atividades muito superior à maior parte dos Estados. Não é? A Google faz, as despesas de Google em investigação e desenvolvimento são superiores do que de todos os Estados europeus. Não há nenhum Estado europeu que tenha o nível de despesas em ID que a Google tem. E isso significa que parte do argumento que eu estou a utilizar sobre o papel do Estado enquanto mobilizador e coordenador pode e é feito hoje por empresas privadas. Mas aí temos um problema. Estamos a colocar o desenvolvimento mundial na mão de empresas privadas. E a pergunta que eu faço é: como Portugal não tem nenhuma empresa destas, nós queremos deixar o nosso futuro coletivo nas mãos desse tipo de entidades? Ou achamos que há espaço para que, tirando partido das energias empreendedoras, das vontades de transformação individual, mas também num sentido de desenvolvimento coletivo e de país, queremos que haja alguma lógica de destino comum e de estratégia comum de desenvolvimento? E eu acho que aí pode haver divergências grandes, aqui podemos polarizar, não é? Eu lembro quando me convidaste quando falámos para a ideia de ouvir este programa, tu disseste-me que se calhar tu estás mais no lado este programa tem muita gente, tem uma postura mais individualista, se calhar tu estás no lado mais dos coletivistas, não é? Não usei esses termos, mas ok. Pois, foi parecido com isto, não é? E eu resisti na altura. Bom, eu não me classificaria como coletivista, não é? Ah, sim, já me lembro. Sim, e de facto eu não me considero coletivista porque frequentemente esta expressão é utilizada para uma espécie de ditadura do coletivo sobre a vontade individual. Eu nisso não me revejo, quer dizer, nesse sentido eu sou um liberal clássico do ponto de vista político, não do ponto de vista económico. Eu acho que a preservação do espaço de liberdade individual é muito importante. Agora, a minha grande diferença em relação a pessoas que veem qualquer coisa que seja desrespeito por liberdade individual uma deriva hegemónica coletivista, que é um bocadinho o livro The Road to Serfdom, o caminho da servidão do Hayek de 44, eu, apesar de me ver como liberal clássico, não me revejo nisso, porque eu não ignoro uma coisa fundamental, que é: nós somos mesmo uma espécie de indivíduos interdependentes. Aquilo que nós conseguimos fazer depende muito das nossas interações com os outros. E acho que eu dou valor à língua, dou valor às instituições, dou valor à história comum, e eu acho que não é indiferente sermos portugueses ou não sermos, não porque eu acho que os portugueses são os melhores do mundo, fazem umas coisas bem, outras muito mal, mas para todos os efeitos é esta a sociedade que pertenço, e não abdico de pensar não apenas no meu futuro e nos meus rendimentos ou na minha reforma, mas eu não abdico de pensar no nosso futuro coletivo e de pensar que aquilo que cada um de nós consegue fazer depende do que os outros também conseguem fazer. E acho que parte da minha preocupação com a política industrial e do papel do Estado tem a ver com isso. Já que falaste aí da parte mais política, a expressão criar riqueza, sim, eu intuo, ou seja, isto não é baseado em nenhum estudo, e sinto que é uma expressão que nos meios onde tu andas, que é mais PCP e Bloco de Esquerda, não é assim muito bem visto, é assim meio um palavrão, é conversa de liberal ou qualquer coisa assim. Sim. Tu pareces não encaixar muito bem nesta minha intuição desse quadrante. Bom, se calhar porque também não ando muito nesses meios. Tipicamente voto PCP ao Bloco de Esquerda, o que não significa necessariamente que ando nos meios, no sentido da minha socialização cotidiana não é feita, nunca fui militante de nenhum partido, não é uma coisa que me orgulho, simplesmente nunca encontrei espaço em nenhum partido para militar. Eu acho que há desconhecimento da importância da criação de riqueza? Não sei se há. Acho que há aqui várias coisas. Quer dizer, há uma posição tradicional à esquerda, que é as sociedades têm muitíssimo mais recursos do que aqueles que seriam necessários para garantir vidas dignas à generalidade da população. Ou seja, que há uma distribuição iníqua dos recursos, e que nas sociedades em que nós vivemos nós poderíamos garantir vidas dignas a toda a gente e não as garantimos.
E, portanto, é natural que haja uma preocupação com a redistribuição, por saber quais são as estruturas que estão montadas que fazem com que este nível de desigualdade exista. E há uma diferença entre a esquerda e a direita desse ponto de vista, que é a esquerda não vive bem com a desigualdade e a direita tende a viver bem com a desigualdade. Acha que a desigualdade faz parte da vida ou até é uma força do bem, não é? Um certo grau de desigualdade, não Sim, não é a desigualdade atual. Claro, quer dizer, não é mais ou menos indiferente desse ponto de vista. Isto é uma questão de graus, não é? Tudo é uma questão de graus e portanto, quer dizer, aceitam mais a desigualdade. Eu acho que em Portugal existe muitíssimo, nós temos nas nossas posições políticas temos muitíssimo mais em comum do que temos de diferente. Eu também tenho sentido muito isso. Há uma, quer dizer, houve movimentos à esquerda e à direita, eu tendo de facto a notar mais nos da direita, pode ser enviesamento ou não, de disrupção com alguns valores partilhados, mas que mesmo assim continuam a ser razoavelmente partilhados, quer dizer... A janela de Overton fechou. Para quem gosta destes termos mais técnicos. É assim, eu acho que todos nós, não sei, eu acho que continua a haver uma base de valores comuns que é muito forte na nossa sociedade. Acho mesmo. E eu acho que isso é uma coisa que ainda me vai dando relativa tranquilidade em relação à sociedade portuguesa. Eu acho que todos nós aceitamos que o mérito tem algum papel, todos nós percebemos que a meritocracia tem muitos limites, todos nós percebemos que uma sociedade muito desigual é um problema, todos nós percebemos que uma sociedade que não dê espaço para que as pessoas sejam ambiciosas em ter mais e consigam fazer mais é uma sociedade que tende a ser estagnada. Todos nós aceitamos, ou tendemos a aceitar que algum grau de progressividade nos impostos exista, mesmo que não seja progressividade no IRS, que alguns não defendem, mas não a defendem porque dizem que essa progressividade já existe por outros meios. Enfim, há uma ideia de que alguma redistribuição de riqueza tem de existir e que não pode haver confiscação, um confisco generalizado da propriedade privada ou um bloqueio generalizado à iniciativa individual. Eu acho que tudo isso são valores mais ou menos comuns. Agora, há de facto uma grande inquietação. A esquerda olha muito para as estruturas sociais. Desde a sua origem, desde a Revolução Francesa, olham para, veem como fonte do sofrimento humano as relações de poder e as estruturas e regras sociais que as sustêm e desafiam-nas. E eu acho que isso torna natural um foco muito grande das esquerdas no fator redistributivo. Mas verdadeiramente eu acho que faz parte há uma caricaturização nas discussões públicas e políticas sobre isto. É assim, quando lês, eu não sei se dás esse trabalho, é um esforço bastante difícil ler os documentos do PCP, das resoluções políticas do PCP. Aquilo são documentos tipicamente escritos para os da casa e, portanto, quem vem de fora, se não está habituado àquele linguajar, tem dificuldade em entrar naquilo. Nas últimas legislativas li um resumo das propostas do PCP, é o máximo que já li. O PCP sempre teve uma obsessão muito grande com o lado da produção. Tu podes não concordar com as soluções, e eu umas coisas concordo, noutras coisas não concordo, mas o PCP tem uma obsessão com a produção, como aliás é natural num partido marxista. Aquilo que é o grande contributo do Marx até para a ciência económica. Depois é muito aproveitado por Schumpeter. Schumpeter é um discípulo de Marx na leitura do capitalismo. Estamos a falar de um conservador e de um revolucionário, não é? O pensamento de Marx é focado na produção, é centrado na produção. A preocupação do Marx é a produção. E os marxistas e os comunistas portugueses estão sempre a falar nos setores estratégicos e nos astros que foi para o país as privatizações. Eles não o fazem por uma questão de distribuição de riqueza, eles fazem por uma questão de controle sobre as forças produtivas, não é? Eu acho que o Bloco de Esquerda
tem tido ao longo dos anos muito menos foco nas questões produtivas, até porque a sua origem do ponto de vista ideológico não é essa, mas também não consigo dizer que sejam completamente indiferentes. Percebo que os empresários, na maior parte das vezes, sentem que o tipo de discurso que aqueles partidos fazem está pouco focado naquilo que são as suas preocupações do dia-a-dia. Acho que não é tanto isso, só posso falar por mim e por algumas pessoas assim como eu, mas o que eu sinto sobre o Bloco de Esquerda é que, e sobre uma parte da esquerda em geral, é que há muita vontade de ajudar muitas pessoas com muitos problemas, espetacular, igualzinho aos democratas cristãos, se quiseres, não é? Mas que às vezes muitos esquecem-se que para teres dinheiro para ajudar as pessoas tens que ter impostos, e os impostos, quanto mais vibrante for a economia, mais altos impostos. Estamos a chegar a um ponto de divergência, e é um ponto de divergência para mim muito claro, que é, já eu não me revejo exatamente na leitura que estás a fazer, mas esse não é o meu ponto de divergência. Eu acho que as preocupações isso que estás a descrever aplica-se porventura mais ao PS do que ao Bloco e ao PCP. O Bloco e o PCP não têm uma visão assistencialista dos pobrezinhos. Têm uma visão sobre a estrutura da sociedade, relações de poder, dignificação do trabalho, que não é dizer vamos ajudar os pobrezinhos, vamos criar regras nas sociedades para que as pessoas tenham poderes negociais que sejam minimamente equivalentes e que isso reflita depois nas suas posições. Por exemplo, o Bloco de Esquerda e o PCP não defendem o rendimento básico universal. E, portanto, não defendem que qualquer pessoa deve ter acesso a dinheiro para viver independentemente daquilo que faz. Em particular, o PCP tem uma posição muito clara em relação a isto, e há a ideia de que é através do trabalho que se ganha as condições de vida. Portanto, não se quer ajudar ninguém. Simplesmente o PCP acha que qualquer parte da mais-valia que não se reflete em salários é a exploração. Não é? É uma tradição marxista e é uma parte em que eu não me revejo, da teoria de valor marxista, mas este é o ângulo de leitura de grelha de análise, mas não é uma questão de ajudar os pobrezinhos. Sim, o PCP não vejo tanto dignificação de trabalho, mas o Bloco também aí tem uma costela que não é muito diferente disso. Acho que o PS é mais influenciado por estas visões, tradicionalmente mais influenciado por visões assistencialistas do que, e mesmo assim eu acho que seria errado dizer que o PS tem uma visão puramente assistencialista e só está preocupado em ajudar quem passa dificuldades e não está preocupado com o resto. Mas o ponto de divergência que eu estava a dizer, e que eu verdadeiramente não compro, é aquela ideia do nós temos de crescer para depois distribuir. Isso não existe. Na história isso não existe. Como não? Quando tu vais olhar para os países... A Suécia, as pessoas usam a Suécia. É um ótimo exemplo. A Suécia tornou-se rica através de um modelo social fortemente baseado na distribuição. A Suécia não era um país rico antes de ser um país social-democrata. Era importante nós percebermos isso. O grande sucesso, a chave do sucesso da Suécia é um modelo de concertação social que dá um poder imenso aos sindicatos, inclusive ao nível da gestão interna das empresas, que cria mecanismos de decisão coletiva e que parte de um pressuposto que foi muito importante para o modelo de desenvolvimento da Suécia, que é, para a Suécia conseguir... A Suécia, como de resto os países nórdicos, têm mercados internos muito pequenos. A única forma daqueles países se tornarem competitivos a nível internacional era terem alguma contenção de custos e terem grande capacidade produtiva do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista da capacitação das pessoas. E isso só se faz com níveis salariais atrativos, mas ao mesmo tempo sem ter grandes saltos nos custos salariais. E portanto tu teres crescimento salarial que é gradual e teres outro tipo de custos para as empresas que são tão combatidos quanto os custos salariais, porque nós passamos a vida a focar-nos nos custos salariais, mas muitas vezes os custos salariais são 25%, 30% dos custos globais das empresas. Mas espera aí, desculpa, mas porquê é que uma empresa havia de subir o salário sem ser por uma razão de procura e oferta? Forças as pessoas a subir os salários? Forças as empresas a subir os salários? Tu forças as empresas a negociar, vamos lá ver.
tu podes partir do princípio que as empresas pagam o salário de mercado de forma completamente não influenciado por relações de poder, mas isso não é verdade. A maior parte das empresas tem capacidade de determinar o salário que paga. Tu podes dizer, se eu for um engenheiro de software altamente especializado, sou eu que determino o meu salário, mas para a esmagadoríssima maioria dos trabalhadores, aquilo que determina o salário que recebem não é a produtividade que contribuem para a empresa. É o poder negocial. É o poder negocial que tem. Sim. E aquilo que aconteceu na Suécia de fundamental foi, tu, ao teres um poder negocial muito forte por parte dos trabalhadores, e o Partido Social Democrata, que é um partido, ao contrário do Partido Socialista em Portugal, ou do PSD, que nem faz sentido a comparação, em Portugal, o Partido Social Democrata é um partido de trabalhadores, é um partido dos movimentos sindicais, e quando chega ao poder na Suécia, o que faz é instituir um conjunto de regras de concertação social e de negociação coletiva que faz com que as empresas não tenham a tentação de apostar nos baixos salários como fonte de competitividade. E, portanto, tu não terias o sucesso que a Suécia teve se não tivesses, por um lado, a estabilidade política que decorre dessa concertação social e de garantir condições de vida dignas à generalidade dos trabalhadores, e se não tivesse uma permanente pressão sobre as empresas para conseguirem gerar lucros sem ser através da compressão dos salários. Não terias. O sucesso da Suécia é um sucesso que é indissociável da social-democracia. E, portanto, se quiseres usar o caso da Suécia, o que tu tens de dizer é exatamente o contrário. Tu não tens crescimento sem distribuição. Só que, tendo distribuição de rendimentos na Suécia, conseguiste ter o crescimento e ter a capacidade competitiva que tu tens. Além de que, para além deste efeito microeconómico de pressão sobre a inovação nas empresas, na verdade, tu tens um outro efeito que de nível macroeconómico, que é, tu quando não tens distribuição, quando mantens a população, a generalidade da população, em condições de grande restrição de liquidez, tu estás a combater o consumo e estás a combater a poupança ao mesmo tempo, porque se tens recursos muito pequenos, consomes pouco e poupas nada. Sim, é? O argumento é pôr mais dinheiro na mão das pessoas, faz a economia crescer. Tens um efeito de curto prazo de maior estímulo à procura e através disso à atividade económica, e tens maior capacidade de gerar poupança, não é? Enquanto se tu se concentrares a poupança num conjunto muito pequeno de população, a tendência que tens, como dizia o Tolstói, Veblen, que é um economista do início do século XX que influenciou muito os sociais-democratas a nível internacional, o que tu tens é uma leisure class, é uma classe que vive de iates e que vive de um bem-estar não produtivo, que não tem efeitos particularmente relevantes na dinâmica económica, e portanto teres mais distribuição, ao contrário do que é muito comum ouvir-se dizer à direita, gerar distribuição não é sinónimo de gerar menos crescimento económico. Dito isto, para não se pensar que eu estou a fantasiar, eu não tenho dúvida nenhuma que se tu tiveres sociedades com impostos muito elevados e se tiveres uma sociedade em que a generalidade da despesa pública está concentrada em garantir condições sociais ótimas, tu vais estar a penalizar a capacidade de criação de riqueza, não tenho dúvida nenhuma. Ok? Não é, agora, não é a mesma coisa. Eu ouvi-te falar com o Sérgio de Sousa Pinto a concordar entusiasticamente com a ideia de que não podes ter a proteção social sueca sem ter a capacidade de riqueza sueca. Desculpem lá, mas nós não temos a proteção social, o bem-estar social sueco. Nós não temos o nível de salários da Suécia, nós não temos o nível de educação pública, de saúde pública, de proteção social pública que existe na Suécia. Acho que nós não dissemos isso. Nós não podemos querer isso e estar a distribuir dinheiro assim sem ter uma economia vibrante. Mas deixa-me fazer-te uma provocação sim. Que também fiz ao Carlos Guimarães Pinto, porque a economia tem parecenças com a física, não é? Que é a minha área de formação, no sentido em que a economia quis imitar muito a física. Há muitas variáveis, não é? Mais até do que nós conseguimos medir, e temos esta tendência de os físicos fazem muito isto. Só vamos congelar estas 1000 para ver como é que estas três se relacionam. E como já te ouvi também dizer no 45 graus, quando ouvi no outro dia, a economia, o que funciona num momento é completamente diferente do que funciona no outro momento, é muito difícil replicar, não há leis assim universais. Certo. A maneira como tu, e a certeza como tu disseste, o que fez a Suécia enriquecer foi X, é muito parecida
com a maneira como algumas pessoas dizem o que fez este país, a Estónia, crescer foi reduzir o IRC, o que fez a Irlanda ter um bom estado social foi reduzir o IRC. E podem ser as duas verdades. Podem ser as duas verdades e isso é completamente coerente com aquilo que tu me ouviste dizer no 45 graus. Isto é, aquilo que funciona numas economias num determinado contexto não funciona noutras economias noutro contexto, ou sequer noutras economias no mesmo contexto ou na mesma economia noutro contexto. Isto é, nós podemos ter, os contextos importam, as capacidades que existem, as condições que existem em cada momento interessam. Eu não compro, eu conheço suficiente a história do desenvolvimento da Irlanda para não comprar de todo a ideia de que o sucesso da Irlanda se deve às baixas taxas de imposto. Mas se alguém me disser... Os Balcãs, a Irlanda não, se calhar não é o melhor exemplo. Estás a dizer os Bálticos. Os Bálticos, sim. Os Bálticos. Nós não... Vamos usar os Bálticos como exemplo. Os Bálticos também não são todos iguais, porque a Estónia é uma coisa, a Letónia e a Lituânia é outra... razões de ligação cultural à Finlândia, no caso na Estónia, por aí fora. A Estónia tornou-se uma extensão da economia finlandesa e, portanto, elas não podem ser lidos todos da mesma forma. Em qualquer caso, tal como eu te dizia há bocado que a genética conta, mas mais importante que a genética é saber em que contexto em que ela se desenvolve. Isto também se aplica muito. Eu acho que a biologia é mais útil para a economia do que a física, na verdade. Isso aplica-se muito às questões de desenvolvimento. Vamos lá ver. Os Bálticos, à partida, tinham níveis, quando se transformaram em economias de mercado, tinham níveis de habilitações que Portugal ainda hoje, quando temos a geração mais qualificada de sempre, nós ainda estamos a menos de metade daquilo que são os níveis de qualificação desses países. Por uma razão simples, é que nós nos últimos 20 anos aumentámos muitas qualificações, mas continuamos a ter uma esmagadora maioria de pessoas que estão no mercado de trabalho que vêm de um tempo em que o nível de qualificações era muito baixo. E, portanto, será que tu podes comparar um país que tem estes níveis de qualificação e dizer o que levou ao seu crescimento económico depois de terem estado sujeitos a uma economia planeamento central, terem tido uma crise longa e terem de repente aberto os seus mercados a muito investimento externo, e que o que as permitiu crescer foi a baixa de impostos. Eu não te vou dizer que a baixa de impostos foi irrelevante naquele contexto, de certeza que foi uma forma de sinalização. Agora, quem lá investiu, seguramente não investiu só pela baixa de impostos, o tipo de investimento que lá houve. Mas tu fizeste uma simplificação semelhante com a Suécia, disseste tu que fez a Suécia crescer foi X. Não, calma, o que eu te estou a dizer repara que não há nada de completo, eu não digo houve redistribuição, logo houve crescimento. Não foi isso que eu te disse. Sim, falaste. O que eu te disse minutos. É tu tens uma estrutura socioeconómica ou política na Suécia onde a redistribuição faz parte, mas que tem um conjunto muito vasto de implicações. Quer dizer, eu não te falei em sim, não falaste de uma medida, falaste de uma cultura política e social e não é só isso, de regras, de instituições que foram criadas e que penetraram toda a sociedade sueca. Tem dimensões do ponto de vista das leis laborais, tem do ponto de vista da lei da empresa, tem dimensões que têm a ver com a proteção social, tem dimensões que têm a ver com a educação e com a formação. Eu não estou a dizer... O meu problema com os discursos sobre o IRC é, se nós tivéssemos um IRC de 15%, nós seríamos uma economia rica. Desculpem lá, mas não é verdade. Mas eu também não acredito nisso. Ou seja, nada é assim tão simples. Pois, não é? É bom que a gente o discuta nesses termos. Se tu me perguntares, o IRC é irrelevante? Não, o IRC não é irrelevante. Agora, isso não me leva imediatamente a defender que nós, para crescermos, temos de descer o IRC, porque... Se calhar o que afasta as pessoas é 4 eleições legislativas em 5 anos e meio, mais do que ter o IRC alto. Há muitas outras coisas que podem afastar o investimento, o investimento externo. O investimento externo. Assim, eu acho que até há pouco tempo o que nós tivemos em Portugal não era, do ponto de vista de instabilidade política, não era uma coisa horrível, tremenda. E olhamos para aquilo que são os sinais dos investidores internacionais e continuam a não parecer particularmente preocupados com isso. Porquê? Porque fundamentalmente há aqui uma noção de que o país, existe entre as principais forças políticas no país um consenso sobre a estabilidade orçamental. E a partir do momento que isso existe, isso descansa. Estabilidade orçamental, e não é só estabilidade orçamental, quer dizer,
vemos muita polémica entre PS e PSD, mas o PS é muito contido nas leis laborais, muitíssimo contido. O PSD aparenta ser muito para a frentex em termos de impostos, mas a iniciativa liberal acha que são muito cautelosos, não é? Em termos fiscais. Portanto, na verdade, não há ainda a percepção de que o tipo de instabilidade política que Portugal está sujeita ponha em causa alguns aspectos centrais da governação. Agora, o mais importante que isso é haver a percepção de que em Portugal as instituições não funcionam, não é ao nível da continuidade da governação, que pode haver os compadrios, as corrupções e tal, que eu nem acho que Portugal seja um caso extremo, mas o facto de ter 2 primeiros ministros que caem por questões ligadas à justiça, tendo já um anteriormente que não caiu por causa disso, mas que depois teve um caso complicadíssimo com a justiça, isto é difícil transmitir que este é um país onde as regras contam e são fundamentais, e isso não é relevante para a atividade económica. Muito obrigado, Ricardo. Chegámos aqui à hora, foi muito interessante. Tenho pena de não ser tão craque como tu em economia para poder debater melhor, mas havemos de se calhar organizar um debate entre ti e o Carlos Guimarães Pinto. Já tive, assim. já por 2 ou 3 vezes que tivemos em debates. Mas foi obrigado, foi aqui uma lição, uma aula para mim, e acho que as pessoas que também têm assim, são 60% a 70% competentes em economia como eu, mas não 100%, acho que também vão tirar muito daqui. Obrigado. Obrigado, eu. Até à próxima. Tchau. Vocês não fujam já. Se puderem e se gostarem de conteúdo deste em que se discorda com ciência, amor e humor, subscrevam ao canal, que ajuda. Se estiverem a sentir mais generosos, podem tornar-se mecenas, juntam-se a uma comunidade em que há jantares, trilhos e uma data de outras coisas. Está o link na descrição. E por hoje é tudo. Obrigado. Até à próxima.